No começo da Idade Média, houve a invasão dos bárbaros nos territórios de Roma, o que levou ao fim do Império Romano, e a partir daí houve uma grande miscigenação dos povos. Essa mistura entre bárbaros e romanos foi responsável pelo surgimento das línguas latinas, como o italiano, o espanhol, o francês e o português. Pois então, a língua portuguesa foi difundida na Península Ibérica e consolidou-se com a formação de Portugal no final da Idade Média, após a Guerra da Reconquista. Portugal tornou-se um estado moderno, absolutista, uma aliança com a burguesia comercial, levou o rei a investir em navegações para encontrar outro caminho para as Índias, que estava dominada por genoveses e venezianos. Assim, com as grandes navegações, Portugal passou a colonizar os territórios africanos. Colonizar um território acaba em ocupação e domínio do local, o que resulta na imposição das culturas portuguesas nesses determinados territórios. Atualmente, países que foram colonizados por Portugal hoje falam a língua portuguesa. É o caso do Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola e Moçambique. Portugal também colonizou o Timor-Leste, no Sudeste Asiático, e o Brasil, no continente americano. Esses países, por terem sido colonizados por portugueses, falam a língua portuguesa e fazem parte do que chamamos de países lusófonos. Professora, e como são esses países lusófonos? Bem, países lusófonos são países que possuem a língua portuguesa como língua oficial, porém, cada um tem suas características regionais. Estamos falando dos países que foram colonizados por Portugal a partir da busca de novas terras. Oi, Portugal é um país situado na Península Ibérica, onde faz fronteira com a Espanha e é banhado pelas águas do Atlântico. É considerado um dos países mais antigos do continente. Sua capital é Lisboa, também é sua cidade mais populosa. No total, Portugal possui 10 milhões de habitantes, os quais vivem principalmente na zona costeira. Este país apresenta clima temperado e relevo variando de montanhoso no norte e terrenos suaves ao sul. Vamos ver Cabo Verde. É importante vocês perceberem que há uma variação linguística entre os países devido às suas culturas. Aqui, na República de Cabo Verde, somos um país independente localizado à África Ocidental, constituído por 10 ilhas e 5 ilhotas. Estamos distantes cerca de 450 quilômetros do continente africano. A principal religião aqui é o catolicismo, que foi trazido pelos portugueses, assim como a nossa língua. Alguns países lusófonos tiveram influências portuguesas não apenas na língua, mas como nos costumes. Aqui em Guiné-Bissau, estamos localizados na costa ocidental da África. Nossa nação também integra a comunidade dos países de língua estrangeira. A partir de 1446, os portugueses instalaram feitorias para a realização de tráfico de escravos com nossa população. Somente no dia 24 de setembro de 74 é que conquistamos a nossa independência. Somente após a independência é que esses países libertaram-se de Portugal, mas evidentemente mantiveram as línguas e costumes herdados dos colonizadores portugueses. Aqui no Brasil temos uma clara influência de Portugal, não apenas na língua, também nos costumes. Aqui na Bahia, por exemplo, boa parte da ocupação se deu pelos portugueses e pelos africanos que foram trazidos das colônias da África. Aqui no Pelourinho temos uma influência tanto portuguesa quanto africana. O estilo das construções, a arquitetura e a cultura afro deixaram seu legado no Brasil. Entre as colônias africanas e americanas, o tráfico de escravos contribuiu com a formação do povo. Aqui na Guiné Equatorial, nós apresentamos o maior produto interno bruto per capita do continente africano. Com a descoberta de reservas de petróleo e gás, na década de 1990, a nossa economia se fortaleceu consideravelmente. O país se tornou grande produtor e exportador de petróleo. Apesar da má distribuição em renda, não pense que toda a África é pobre.
Tem áreas de riqueza e desenvolvimento com tecnologias e investimentos. Aqui em São Tomé e Príncipe, a nossa principal atividade econômica é a produção de cacau. Entretanto, o turismo e a exploração das jazidas de petróleo, descobertas no fim da década de 1990, proporcionaram um aumento significativo na capacitação de recursos financeiros. A atividade predominante muitas vezes é agrária, nessas antigas colônias portuguesas, que no passado eram colônias de exploração. A propósito, é na África que temos aquela famosa árvore, o baobá, que possui grande importância para os povos africanos, sendo considerado símbolo da ancestralidade, fartura e cura. Existem muitas lendas e mitos sobre o baobá, evidenciando a sua importância tanto para a cultura africana como para a cultura afro-brasileira. Aqui em Angola, um total de 85% da mão de obra está alocada no campo. Apesar de termos a maioria da população vivendo em áreas urbanas, como a nossa capital Luanda. Apesar de termos petróleo e exportarmos, sofremos muito com a falta de estrutura, por consequências da Guerra Civil que começou no final dos anos 1970 e só teve fim nos anos 2002. Os portugueses desceram pela costa africana para chegar às Índias e atravessar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Antes era chamado de Cabo das Tormentas por causa de muitas embarcações naufragarem naquela área no século XV. Os portugueses acreditavam que o local era habitado por monstros marinhos que engoliam as embarcações. Foi depois disso que eles chegaram em Moçambique. Moçambique integra a comunidade dos países de língua portuguesa, mas apenas 40% do país fala a língua portuguesa. Nosso país tem realizado esforços para obter uma estabilidade política e erguer a economia. Moçambique abriga grandes reservas de petróleo, gás natural, ouro, bauxita e outros minérios. Essa riqueza do solo tem atraído grandes investimentos externos. E lá na Ásia temos um país lusófono, que os portugueses colonizaram no passado. Timor-Leste é um pequeno país de 1,3 milhão de habitantes, localizada na ilha de Timor, no Sudeste Asiático. Foi reconhecida como território independente nos anos de 2002. O país apresenta clima tropical e terrenos montanhosos. Crianças, por hoje é só. Espero vê-las na próxima aula. Até mais! Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.